Olá, vamos falar de níveis de maturidade, estágios, outros modelos de maturidade que a gente vê no mercado. Um dos mais importantes e mais conhecidos modelos, hierarquias, estágios que a gente conhece aí do que a gente vive no dia a dia, principalmente em ambiente corporativo, é a hierarquia das necessidades de Maslow. Maslow escreveu o artigo em 1943 com a ideia de ser uma hierarquia de motivações das pessoas, principalmente dentro dos seus ambientes de trabalho e assim vai. E as pessoas usam muito como uma hierarquia de necessidades e colocam um desenho de uma pirâmide, apesar de Maslow não ter citado uma pirâmide ou colocado um desenho no seu artigo lá em 43, mas isso vem sendo usado por várias pessoas para gerar cada vez mais um melhor entendimento ali das hierarquias de motivação, como Maslow colocou lá atrás, ou das necessidades, como a maioria das vezes a gente vê hoje em dia sendo falado. E aí o primeiro nível da hierarquia de Maslow é o nível de fisiológico, onde as pessoas precisam ter suas necessidades fisiológicas atendidas de comida, sono, água. Então, se uma pessoa está com muito sono, ou com muita sede, ou com muita fome, vai afetar a sua motivação, vai afetar a sua qualidade do trabalho e as coisas como a pessoa vive e se comporta, e assim vai. Próximo nível da hierarquia de Maslow é a segurança. A gente precisa ter segurança do nosso corpo, do nosso emprego, da nossa família, das coisas que a gente tem na nossa vida, né? E principalmente em relação a perigos que possam acontecer com a gente. Então, Maslow coloca que para você passar para o nível de segurança, você precisa das suas necessidades fisiológicas primeiro atendidas e depois você passa a atender as necessidades de segurança e depois você vai para o próximo nível, que são as necessidades que ele chama de amor ou relacionamento, né? Que são necessidades de você ter amizades, sua família, pertencer a um grupo. Muitas vezes a gente quer pertencer a um grupo de pessoas, um grupo de trabalho, alguma situação onde existem grupos, a gente quer pertencer àquele ambiente, né? O próximo nível de Maslow é a estima, né? A nossa autoestima, confiança, respeito, respeitar os outros e ser respeitado pelos outros dentro do nosso ambiente de trabalho, dentro do nosso convívio, dentro do nosso dia a dia. E a gente vai para o último nível da hierarquia de necessidades de Maslow, que é a realização pessoal ou autorrealização. Nesse nível a gente quer usar a nossa criatividade, solucionar problemas, ter autonomia para fazer o nosso trabalho, para fazer as coisas de uma forma que a gente acha interessante e que vale a pena ser feito. Uma coisa muito importante que Maslow colocava, ele colocava que conforme você supre uma necessidade de algum dos níveis, outras necessidades ficam mais afloradas e são mais perceptíveis, e aí você atende essas outras necessidades e assim vai para a próxima e assim vai. Muitas das interpretações do texto de Maslow, as pessoas acabam criticando por algumas razões. Por exemplo, muitas vezes a gente priva de sono, ou a gente demora um pouco mais a comer ou demora um pouco mais a beber a água, líquidos, então a gente fica com sede, fica com fome, fica com sono e está tentando ter alguma coisa da pirâmide ou dos estágios mais avançados, né? A gente está buscando uma autorrealização e está privando de sono, virando noite trabalhando, ou alguma coisa relacionada à comida, sede e assim vai. Só que essa é uma interpretação que muitos estudos mostraram que quando a gente leva esses problemas ao extremo, se você tem extremo de sono, extremo de fome ou extremo de sede, você não consegue raciocinar direito, você não consegue desempenhar as próximas partes da hierarquia de motivação de Maslow. Então, tem uma relação muito boa. Desde 43, as pessoas usam essa hierarquia de Maslow para o seu dia a dia e com um bom entendimento. A gente só precisa entender alguns poréns, algumas coisas do nosso dia a dia e não aplicar ferro e fogo. Se eu não comer naquele horário, se eu não tirar tantas horas de sono, eu não vou conseguir passar pelos próximos estágios de necessidades, não vou conseguir ter segurança, não vou conseguir ter relacionamento, amizades, não vou conseguir ter autoestima. Não é exatamente isso que Maslow estava querendo dizer. E sim que as necessidades das bases da primeira hierarquia são as coisas que sustentam
as outras hierarquias. Então a gente precisa ter atenção a necessidades fisiológicas, porque quando elas têm algum problema, quando falta alguma daquelas necessidades, você vai ter impacto em todas as outras partes, em todos os outros estágios que Maslow cita, né? Então as empresas usam isso muito hoje em dia, principalmente para garantir para os seus funcionários, primeiro, necessidade fisiológica, depois, segurança no trabalho, com o emprego, a pessoa tem segurança no seu emprego, pelo menos alguma segurança de que ela não vai ser demitida por qualquer coisa ou a qualquer momento. Depois, um sentimento de inclusão, né? Amizade, relacionamento, estar em grupos, pertencer àquela empresa, pertencer ao grupo de trabalho. Depois a pessoa começa a ter cada vez mais níveis de confiança mais interessante, respeito em relação ao trabalho, para poder atingir soluções, problemas, criatividade e projetos e realizações dentro do seu trabalho de uma forma muito interessante. Então, essa foi o modelo ou de maturidade, ou de níveis, ou de hierarquia aí de necessidades de Maslow. A gente se vê no próximo vídeo.